Isso aí, queridos, glória a Deus, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, amém? Queria que você cumprimentasse ao teu lado, bem-vindo à série Protegidos. Muito bom, glória a Deus, aleluia. Isso aí, gente, temos algum visitante em nosso meio? Queria que erguesse sua mão que nos visita. Temos nosso irmão ali, mais alguém? Muito bom, então tu vai receber uma ficha do visitante, seja bem-vindo aí, meu querido. Glória a Deus, mais alguém aqui? Muito bom, todos da casa, glória a Deus, Gustavo e Nath também estão aí. Um tempo de pastoreio e treinamento conosco aqui na igreja, né? Glória a Deus. Vamos agora para a nossa mensagem, então, de hoje, iniciando a série Protegidos. Vamos lá, então, com o título Se afaste das trevas e viva na luz. Se afaste das trevas e viva na luz. Vamos para o nosso texto, então. Está em Gênesis 1, versículo 1 ao 4. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa, e a separou da escuridão. Amém? Vamos aplaudir Deus por esse texto? Glória a Deus, né? Gente, nós temos que lembrar sempre que nós temos um tema anual na igreja, pelo qual, então, nós vamos subdividir em séries para nós, então, alcançar o propósito do ano, né, de 2022, que é o ano da esperança. Então, o que nós estamos esperando? O que um cristão espera tanto? Ficar mais rico? Não. O que um cristão espera tanto? Ser um destaque social? Não. O principal ponto de esperança de um cristão é ele estar nessa terra, se parecer o máximo que ele puder com Jesus Cristo, e se for digno, subir aos céus e encontrar com Jesus e morar num novo céu, numa nova terra. Amém, queridos? Essa é a esperança de um cristão. A nossa esperança necessariamente não está nessa terra, se bem que nessa terra nós podemos esperar, sim, que andando com Cristo nós vamos poder ser usados, vamos poder ser abençoados, vamos poder ser prósperos, sim. Andando com Cristo nessa terra, nós vamos poder ver pessoas sendo transformadas, pessoas sendo alcançadas para Cristo, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas. Nós temos sim uma esperança para esse mundo aqui, mas principalmente para aquele que há de vir. Então, quando um cristão esquece que a principal esperança dele não está nessa terra, acontece dele começar a pensar nas coisas dessa terra e se entregar para as coisas dessa terra. Ele começa a imaginar que a vida dele vai ser aqui mesmo, e é isso aí que vai funcionar. Só que nós precisamos entender que nós somos cristãos justamente por isso. Porque nós cremos em Cristo. E nós cremos que Cristo um dia irá voltar, buscar a sua igreja. Queridos, faz mais de 2000 anos que nós ouvimos isso. Né? O próprio apóstolo Pedro disse certa vez, em 1 e 2 Pedro, você pode ver nas epístolas dele, que muitas pessoas, mas vocês falam tanto de volta de Cristo, mas isso aí não vai acontecer nunca. Isso nunca vai acontecer. Mas nós percebemos, né, Diácono Pedro, que agora, mais do que nunca, está chegando o momento que nós iremos nos encontrar com Jesus. A qualquer momento, Jesus pode voltar e levar-nos até o julgamento dele. Se Jesus não voltar agora, pode ser que um de nós venhamos a partir dessa para melhor ou para pior. E aí que funciona. No momento que você ou eu partir, nós vamos estar diante, logo, logo, do julgamento, aonde seremos julgados se nós, então, estivemos em Cristo na terra ou não estivemos. Então, enquanto nós esperamos Jesus voltar, vamos fazer o quê? Vamos ficar dormindo? Vamos ficar fazendo nada? Não, nós vamos ficar vivendo normal, como qualquer ser humano vive. Vamos ter sonhos, sim. Vamos ter projetos, sim. Vamos ter planejamento, sim. Vamos ter, de fato, metas a cumprir nessa terra. Nós podemos, sim, sonhar com um carro novo, com uma casa nova. Não é esse o problema, queridos. Podemos sim sonhar em ter uma família, podemos sim sonhar em ter uma empresa, podemos sim, podemos e podemos. A grande questão é que não podemos depender disso.
A questão não é que você não pode viver naturalmente como um ser humano normal e ter sonhos e projetos nessa terra. Você pode sim, você deve ter. Porém, quando tu entende que a sua estadia, essa parte da terra, esse plano que você está vivendo hoje, chamado humanidade corpórea, um físico limitado, quando você entende que logo você vai partir dessa, para melhor ou para pior, você começa a perceber então que não vale a pena você depender e viver a vida inteira atrás de buscas de dinheiro. Certa vez perguntaram para um grande sábio, qual que é a maior loucura de um ser humano na tua opinião? Aquele grande sábio disse, bom, a maior loucura que eu tenho visto do ser humano é que ele usa toda a sua saúde para buscar dinheiro. E depois, no listar velho, ele usa todo o seu dinheiro para buscar a sua saúde, que ele perdeu buscando dinheiro. Então, será mesmo que você e eu estamos aqui somente para ser um destaque social, ou ser um sucesso profissional, ou ter um grande salário? Será que é só isso? Se é só isso, o apóstolo Paulo já dizia que nós somos as pessoas mais iludidas da face da terra. Porque se nós estamos então fazendo da vida algo a ser vivido aqui, algo a ser plantado aqui, sem a expectativa de nós estarmos um dia num céu, num novo céu, numa nova terra, a gente não entendeu ainda o que está acontecendo. Uma vez eu perguntei para Deus, por que Deus, quando fez o mundo, ele falou assim, ficou bom isso, ficou bom aquilo, e ficou muito bom o ser humano. Quem entende de nível relacional e de excelência, vai saber que existe o ruim, existe o bom, existe o muito bom e existe o excelente. Eu pedi para Deus, por que o Senhor não falou que o Senhor fez o mundo excelente? Aí Deus me disse, porque o excelente eu ainda vou mostrar. O excelente é o novo céu e a nova terra, queridos. Vamos aplaudir a Deus por isso ou não? Então, galera, se você acha... Esses dias eu estava num tempo de oração com Deus ali, né? Claro que isso que é o legal de tu orar secretamente. Tá eu, minha esposa ali, meus filhos comendo, almoçando. E eu comendo aquela carne, cara, fiquei, nossa, que top isso aqui, Senhor. Mas como é que é bom comer, né? Você ter um arrozinho, feijãozinho. Que maravilha, Senhor. Mas só esses prazeres que o Senhor nos deu para essa terra, né? É evidente que eu larguei para Deus já querendo tomar a bordoada, né? Eu já joguei Deus, olha só que maravilha, né? E Deus, pois é. E pensar que lá no novo céu, nova terra que eu tenho para te mostrar, isso não é nada. Os prazeres que nós temos aqui, Marcelo, vai ser tão irrelevantes no céu, que nós não vamos sentir falta em hipótese alguma de churrasco, ou de qualquer outro tipo de prazer, porque lá vai ser tão glorioso, que mente alguma imaginou, ouvido algum ouviu, olho algum viu, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, queridos, essa é a esperança nossa, beleza, fechou? O que tem a ver, então, essa esperança com a série Protegidos, pastor? Muito simples. Estamos num planeta, estamos num mundo, onde sua maioria é contra essa ideia de céu. É contra essa ideia de dependência de Deus. É contra essa ideia de dependência de valores e princípios bíblicos. Estamos num planeta onde a maioria das pessoas são escravas do diabo, escravas do pecado, escravas dos prazeres, e então a proposta do diabo vai ser fazer você e eu cair nesse caminho. Um caminho que vai fazer você sair do caminho que te leva aos céus. Então, essa sua vida aqui agora, você tem que entender que se você não colocar câmeras de segurança, alarme ao redor da tua vida, você não colocar agora aquelas pontas de vidro no muro da tua alma, se você não botar porte de arma emocional dentro de ti e se defender, queridos, você pode cair nessa posição segura e não ir para o céu. Entendem que não basta eu esperar e viver de modo contrário àquilo que eu espero. É necessário eu esperar por Cristo sendo cristão. É necessário eu esperar por Cristo não me rendendo a um mundo que cada vez mais quer tirar Deus da evidência. Então, por exemplo, nós vamos para o primeiro ponto. Olha que interessante, gente. É o primeiro ponto de hoje. Uma vida sem Cristo é uma vida vazia e desprotegida.
Cristo nos preenche com a presença do seu Espírito Santo. Eu amo a palavra de Deus em todos os seus capítulos e versículos. Não há nada ali que eu veja que não seja algo importante. Desde Gênesis até Números, até Levíticos, até Deuteronômio, Colossenses, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Lamentações, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses, Apocalipse. Todos os livros são maravilhosos. Tudo ali que você lê, você vai ver que é a palavra de Deus. Agora, o livro de Gênesis é um livro espetacular também, porque ele retrata o começo de todas as coisas. Quando você vê esse texto, no começo Deus criou os céus e a terra era um vazio sem nenhum ser vivente, e estava coberto por um mar profundo, a escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então disse Deus que haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Nós vamos entender o seguinte, queridos, que o planeta, nesse exato momento, está em trevas, está destruído, está na escuridão. Por quê? Porque certamente nosso Deus tinha criado o planeta com toda a sua beleza, com toda a sua glória, com toda a sua imagem de beleza que Deus fez. Estava bonito o planeta, porém vocês vão perceber que houve um conflito então lá no céu, onde Lúcifer, ao invés de se dobrar a Deus, ao invés de dobrar a vontade de Deus, ele decidiu no seu coração ser igual a Deus, autogovernar-se. Lúcifer começou a querer se autogovernar, não deixar mais Deus governá-lo. Então a Bíblia fala que Lúcifer foi expulso do céu, foi lançado à terra. E se você quer entender como é que funciona para o mundo espiritual operar no mundo físico, o próprio Jesus para entrar, o próprio Deus para entrar na terra, ele não pôde entrar de qualquer forma, ele teve que ter um corpo, e ele veio através de Jesus Cristo. Lúcifer, ao ser expulso com seus demônios, certamente precisou de um corpo para poder entrar nessa terra. Como ele estava no terceiro céu, nós vamos trabalhar sobre isso na segunda mensagem. Existe o céu que você vê, existe o segundo céu que é o universo, e existe o terceiro céu que é onde o Pai e os anjos habitam. Ele vai ser expulso. Então muitos teólogos acreditam, não é um fato comprovado, mas é algo a ser meditado e entendido, que certamente o planeta já estava bonito, estava lindo, os dinossauros certamente existiram nesse exato momento, porque você pode pensar, pastor, dinossauro, você já viu os fósseis, as comprovações arqueológicas, tudo que você já viu? Sim, certamente existiram os dinossauros. E nesse momento, quando Satanás cai então em formato de meteoro ou meteorito, ou seja lá o que for, ele precisou de um corpo, explode todo o planeta, e então extingue os dinossauros e logo o planeta fica em trevas. Fica totalmente nas trevas. Que trevas, pastor? A escuridão da noite? Não, trevas. Agora o planeta que antes tinha uma habitação, tinha uma beleza, porque Satanás caiu ali com seus demônios, ficou agora em trevas, porque a presença dos demônios e de Satanás estão ali. Ou seja, o planeta que era para ser uma bênção, por causa da presença de Satanás, seus demônios, trouxe trevas, trouxe desordem, trouxe bagunça. E a Bíblia fala que o Espírito Santo então está pairando, como se fosse uma águia, em cima do planeta, em cima dos demônios e de Satanás, está pairando. No hebraico, pairando significa pronto para agir. O Espírito Santo está pairando, pronto para agir. Mas agir no quê, pastor? Muito simples. Para reconstruir o planeta que Satanás destruiu. Ou seja, Deus, ele nunca perde. Deus, ele nunca vai perder jamais uma guerra, uma batalha. Por mais que às vezes Satanás tenta avançar, os demônios tentam agredir, Deus, ele sempre vai conseguir fazer o seu povo e aquilo que ele planejou se cumprir. O Espírito estava pairando, apenas esperando por Deus Pai dar uma ordem para reconstruir, trazer de volta uma beleza que existia, mas agora não tem mais. E ele está pairando. Hoje o Espírito Santo está pairando sobre a tua vida. Talvez você comece a entender que muitas coisas não aconteceram, mas estão para acontecer na tua vida. Talvez você pense que não vai acontecer, mas o Espírito Santo está pairando, ele está ali, ele está pronto para agir.
No tempo certo Ele vai fazer, amém, queridos? Estão entendendo? O que o Deus Pai faz então? Muito bem, temos que reconstruir esse planeta. O que Ele faz, Gustavo? Ele faz o quê? Ele pega um projeto de engenharia, vamos fazer a infraestrutura, vamos agora começar a plantar. Não, sabe o que Ele faz, Marcelo? Ele pega, Jesus, vem cá. Para nós destruir esse planeta em trevas, só com a tua presença, que é meu filho. Haja luz. Quando Deus fala haja luz, a Bíblia fala então que essa luz não é o sol, não é a lua, não é as estrelas, porque seriam criados depois. Essa luz é a própria presença de Jesus no planeta. Quando você vê o Novo Testamento dizendo, Jesus falando, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não vive em trevas, vocês são a luz do mundo, não vivam em trevas. A Bíblia nos ensina então que essa luz que Deus está jogando sobre o planeta em trevas, que não é um planeta escuro ou de noite, é um planeta imergido em Satanás e seus demônios. Jesus aparece ali então, e a partir do momento que a luz de Cristo aparece sobre o planeta, você vai ver que logo depois começam os dias. Deus então começa a colocar sementes, começa a colocar beleza, começa a colocar frutos, começa a colocar agora o homem, a mulher, começa a ter uma revolução planetária, começa a ter uma reconstrução do planeta, começa a ter agora um novo tipo de mundo. Mas por quê, queridos? Porque houve Jesus em primeiro lugar. O que isso tem a ver conosco, pastor? É muito simples. O planeta simboliza você e eu. Antes de Cristo Jesus, você sabe, nós estávamos em trevas. Antes de Cristo Jesus, nós estávamos vivendo vazios de espírito. Eu lembro que eu vivi sem Cristo até meus 17 anos. Vocês não sabem, muitos não sabem meu testemunho, que ele é bastante detalhado, mas eu resumo aqui e resumo ali. Eu sempre fui um jovem, um adolescente, uma criança que sempre gostou muito de ler. Sempre eu li muito, João. Desde pequenininho eu já lia. Eu lia mangás, eu lia notícia, eu lia gibi, eu lia desenho japonês. Lia. Até que um dia eu comecei a sentir um vazio no meu espírito, que eu sabia que era espiritual. Eu precisava preencher aquele vazio, então comecei a ler livros sobre o Buda, comecei a ler o livro sobre Confúcio, comecei a ler livros adventistas, comecei a ler livros espíritas, comecei a ler livros ocultistas, fui lendo tudo que eu podia. Peguei com 14 anos uma enciclopédia desse tamanho, li toda a enciclopédia, para ver se eu conseguia, Gustavo, preencher o meu vazio. Lia, e nada me preenchia. Fui para meditação, fui para tudo que você pode imaginar para tentar preencher, e não conseguia preencher. Eu me sentia vazio, eu me sentia como esse planeta, sem forma e vazio. Até que um dia então alguém chega a mim e me convida para ir no acampamento de uma igreja. Eu vou até aquele acampamento, e lá eles me apresentam Jesus, num culto de jovens, e pede quem que é Jesus. Naquele momento, Rodrigo, eu sabia que era Ele que eu estava buscando o tempo todo. E eu vou no apelo, eu choro, tem uns quantos jovens chorando comigo. Aquele culto de jovens acaba, o pessoal vai para os quartos, eles desligam a luz, Gustavo, eu estou ali chorando. O pessoal foi dormir e eu continuei ali. Porque eu tinha descoberto então, aquilo que eu tanto buscava. Era preencher o meu vazio. E eu consegui preencher o meu vazio aonde? Naquele que fez esse vazio, que era o próprio Deus. O vazio que nós sentimos é do tamanho do próprio Deus que o criou, justamente para que nenhum dinheiro, nenhum pecado, nenhum tipo de ídolo, nenhum tipo de religião possa preencher. Ele pode no máximo bater dos lados, ter uma sensação ilusória de preenchimento, mas se não for o próprio Deus que criou esse vazio, a gente não se sente preenchido. Naquele momento então eu entreguei a vida para Jesus e cara, nada mais na minha vida importou a partir daquele momento. Todas as minhas paixões, fanatismos, tudo que eu tinha caiu por terra na mesma hora. Porque eu tinha descoberto a verdade. Eu tinha agora entendido que eu era alguém sem forma, vazio, em trevas, totalmente na escuridão, descobrindo agora a verdade. Descobrindo agora Jesus. A partir daquele momento, eu imediatamente comecei a crescer em Cristo espiritualmente, fui crescendo, fui abandonando muita coisa, logo eu vou conversar com você sobre isso. Fui gerando fruto,
e tudo aconteceu até os dias de hoje. Então, queridos, a grande questão, quando nós nos pensamos em estar protegidos, primeira coisa para você ter uma casa protegida, é você ter gente morando nessa casa. Um bandido que quer assaltar uma casa, se ele vê uma casa vazia, ele vai entrar, vai roubar tudo, não tem ninguém para se opor a ele. Agora, quando uma casa está com a luz ligada, tem pessoas dentro, tem famílias dentro, o bandido pode, poxa, será que os caras estão armados? Será que os caras vão se rebelar contra mim aí? Será que vai ser fácil eu invadir? A primeira coisa para você entender que você deve ser protegido por Deus é você ter aquele que protege você dentro de você. Uma casa vazia está desprotegida, assim como uma pessoa que está sem Cristo. Ela está desprotegida contra os demônios, contra Satanás, contra as propostas mundanas. Ela não tem quem o ajude, ela não tem quem o defenda. Certa vez Martinho Lutero, grande reformador, ele então teve uma visão aonde o diabo batia na porta, ele abria a porta e estava o diabo querendo falar com ele, Rodrigo. Ele, não, eu não quero falar contigo. Jesus, fale o Senhor com ele, porque agora minha vida é tua e eu não vou mais ouvir o diabo para nada. Vocês entendem então, queridos, que o primeiro ponto que nós temos que entender aqui, é nós saber que nós precisamos ter Cristo em nosso coração. Não estou perguntando se tu tem que ter o evangélico, você ser evangélico, ou você ser membro de uma igreja, ou você estar todo domingo aqui. É possível você estar todo domingo aqui e não ter Cristo dentro de ti. É possível você estar sendo discipulado, você estar sendo acompanhado. É possível você participar de pequeno grupo, é possível você fazer de tudo numa igreja. E ainda é possível você não ter Jesus Cristo dentro de ti. Já parou para pensar que às vezes você não vence teus pecados, não porque você não consegue, é porque você não deixou Cristo entrar na tua vida ainda? Você pode ser apresentado na igreja, você pode batizar na igreja, você pode ser discipulado na igreja, você pode morrer na igreja, mas se Cristo não estiver dentro de ti, você não vai para o céu e você não vai conseguir se sentir protegido. Não estou perguntando se você está na igreja, estou perguntando se você está em Cristo. Você está em Cristo? Porque aqui está dizendo, a terra sem forma e vazia. Você ainda se sente vazio? Então Cristo não está dentro de você. Você ainda se sente uma vida sem sentido, sem propósito? Então ainda Cristo não está alicerçado, enraizado totalmente na sua vida. Hoje é o momento de você se sentir preenchido pelo Espírito Santo. O ponto 2. Viva para Jesus e não para si mesmo. Viver em trevas é seguir vontades próprias. Viver na luz é seguir a vontade de Jesus. Por muito tempo você ouviu que uma pessoa pecadora é aquela que bebe, é aquela que assassina, é aquela que fuma maconha, ou é aquela, enfim, que comete todo tipo de coisas horríveis. A pessoa das trevas é aquela, então, drogada, o bandido. Porém, faz parte das trevas, sim, tudo isso. Porém, um pecador é aquele que decidiu não depender da vontade de Cristo para viver. É uma pessoa que decidiu ela mesma se autocomandar, ela mesma se autoliderar. O que é uma pessoa que está em pecado, pastor Edson? É alguém que disse, Cristo, eu não quero que o Senhor mande em mim, eu mesmo me governarei. Essa pessoa ela pode ser um ótimo pai, um ótimo esposo, uma ótima esposa, ela pode ser um ótimo profissional, pode pagar as contas certinho, mas se não está em Cristo, está em trevas. A questão das trevas não se trata principalmente da tua ação de trevas, mas se trata principalmente da tua ação vazia que você não tem Cristo, e por você não ter Cristo, independente se você é uma pessoa boa ou má, você está em pecado. Toda vez que você decide agir por conta própria, não pedindo o conselho de Cristo, você está em pecado. Toda vez que você decide, não, Senhor Jesus, nessa área eu não quero que o Senhor opine, porque eu sei que o Senhor vai mandar eu perdoar, vai mandar eu me santificar, eu não quero mais esses constrangimentos, eu vou mandar em mim. Pronto, você está em pecado.
As pessoas elas confundem muito que o estar em pecado tem que ser algumas coisas gravíssimas. É óbvio que quanto mais grave o teu pecado, mais grave a tua consequência. Mas no momento que você dá uma de Lúcifer, eu quero colocar um trono ao lado de Deus. Foi o que Lúcifer quis fazer. Eu quero me governar. Pronto, Lúcifer agora está em pecado. E no céu não pode haver pecado. Por isso Lúcifer foi expulso. Entenda que para você pecar, não precisa muita coisa. É só você dizer não para Cristo. Para você estar em pecado, não precisa você matar uma pessoa. Isso é horrível, um baita de um pecado sim. Mas é só Cristo falar, ei, vá para lá, e tu não vou. Pronto, está em pecado. Você está em pecado. Viver uma vida egoística, viver uma vida para si, é uma vida em trevas. Por isso, quando Jesus coloca a luz dele em teu coração, ele não quer só iluminar você, ele quer guiar você. Se você ver em Êxodo, quando a presença do Pai se manifestava, ele era nuvem para guiar o povo durante o dia e luz de fogo para guiar o povo durante a noite. A luz de Cristo é como o Salmo diz, é lâmpada para meus pés, luz para os meus caminhos. O próprio Jesus disse, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não vive em trevas. Uma versão melhorada, baseada nessa palavra. Aquele que me segue, não segue a si mesmo. Aquele que me ouve, não ouve a si mesmo. Aquele que me ama, vai fazer tudo o que eu falar para ela fazer. Isso é viver na luz. No momento que você não faz o que Deus quer, você está em trevas. Eu gosto de liberar palavras para as pessoas. Muitas odeiam, muitas se levantam, muitos chegam a babar de raiva, né? Odeio esse cara, né? Quem ele está pensando que ele é? Como se eu estivesse falando. O pastor Edson, olha o que ele pensa, olha o que ele diz, olha o que ele fala. Não só eu, o diácono Pedro, né? Vamos pegar os nossos líderes aqui, alguns cristãos aqui maduros que dão palavras. E elas começam a se levantar contra o portador ou a portadora da voz de Deus. Quando na verdade é o próprio Deus que está usando pessoas para falar com elas o que elas devem fazer. Mas aí elas confundem, elas acham que elas estão sendo ordenadas ou mandadas por um ser humano e não pelo próprio Deus. No momento que elas começam a confundir homem de Deus com palavra de Deus, não, aqui tem homem de Deus, mas não é de Deus que ele fala. Eu quero seguir a palavra, né? Mas na verdade o que o homem de Deus falou, a mulher de Deus falou, é da palavra. O que acontece, queridos? Essa pessoa, ela se rebela, ela se revolta, ela vai achar todo tipo de desculpas, vitimismos, para dizer, olha o que estão mandando eu fazer. Olha que absurdo que estão mandando eu fazer. Ei, ninguém está mandando você fazer nada, é o próprio Deus que está mandando. Confira na Bíblia. Confira as bases bíblicas do que você tem ouvido. Está na Bíblia? Faça. Ah, não gostou? Perfeito. Só que depois que as consequências vierem, né? Que os complexos e traumas vierem por você desobedecer a palavra de Deus, você vai procurar quem? Você vai procurar a gente. Eu cansei de receber áudios, mensagens no meu WhatsApp, no meu Messenger, no meu Instagram, no meu Twitter. Pessoas falando, pastor Edson, eu devia ter te ouvido. Eu devia ter te ouvido naquele dia que o Senhor me disse tal coisa, tal coisa. Hoje minha vida está destruída porque eu simplesmente não ouvi. O Senhor pode falar comigo de novo, me pastorear, mas claro, estamos aqui para isso. Como eu não gostaria de estar aqui para recolher teus cacos, e sim para colher os teus sucessos da obediência da tua palavra. Mas algumas pessoas, infelizmente, precisam quebrar para quebrantar. Algumas pessoas, muitas vezes, precisam quebrar para ser quebrantadas. Então, gente, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela remete à vontade de Deus sobre você, sobre mim. O que Deus tem falado com você? O que Deus tem falado contigo?
Comece a olhar no espelho. Se olha no espelho e bota assim: o que Deus te fala e o que você fala para si mesmo. O que Deus te fala e o que o diabo te fala. Olha no espelho, fica olhando no espelho. Você vai saber. Você vai saber o que é Deus, você vai saber o que é o diabo, e você vai saber o que é você. Geralmente o que você quer, 80% dos casos, é o que o diabo quer. De vez em quando, Franciele, nós queremos o que Deus quer. Porque tem um texto que diz: Deus efetua em nós tanto o querer, quanto o realizar, ponto, não, vírgula, de acordo com a sua boa vontade. Então tem momentos que o que eu desejo pertence a Deus, mas isso é mínimos porcentos. Geralmente, o que nós desejamos é o que o diabo quer. E aí que está, queridos. Sempre eu digo que um homem estava sentado em cima de um muro. Do seu lado direito tinha um anjo, do seu lado esquerdo tinha um demônio. O anjo dizia: sai daí, vem para o meu lado. E o demônio só ria do lado dele, no lado esquerdo. Aí, aquele homem olha para o diabo e fala assim: Marcelo, por que você não me chama para ir para o teu lado? Por que tu não grita? Aí o diabo olha e fala: por que eu vou gritar se o muro é meu? O muro é propriedade minha. E nós temos uma geração de cristãos raimundos, um pé na igreja, outro no mundo. Eles querem andar na luz e ao mesmo tempo em trevas. Eles querem fazer a vontade de Cristo em algumas partes, e em outras fazerem as suas próprias vontades. E aí eles vivem nessa bipolaridade emocional e espiritual que acaba confundindo eles. Pastor, mas fazer a vontade de Cristo dói. Fazer a vontade de Cristo machuca. É nós? É difícil fazer a vontade de Deus. Se fosse fácil, nós não teríamos um morador aqui dentro chamado Espírito Santo para nos conduzir a fazer a vontade de Cristo. Machuca, machuca. Muitas vezes fazer a vontade de Cristo nos expõe, nos leva a ser incompreendidos, perseguidos, intolerados, odiados. Sim, mas eu tenho comigo sempre uma frase que o Espírito Santo um dia deu a mim, e eu libero sempre que eu posso: a dor da obediência a Deus é bem menor do que a dor da desobediência a Ele. Se você acha que dói obedecer a Deus, saiba que desobedecê-lo, a dor é muito pior. Ah, mas eu desobedeci a Deus e nada me aconteceu até agora. Ainda não. Ah, mas eu desobedeci a Deus e estou de boa. Ainda está. Gente, o pecado, ele é que nem um cartão de crédito. Você compra e compra, né? Até que um dia a conta chega. E aí você só se dá conta do que você fez quando a conta chega. Por isso a dor da obediência a Deus, aquela dor que o próprio Jesus Cristo sofreu quando estava no jardim de Getsêmani, ele dizia para o Deus Pai, para o seu Pai: Pai, estou indo para a cruz, vai doer, vai ser difícil, mas o pior de tudo é eu perder a tua presença. O Senhor vai ficar de costa para mim, o Senhor vai me abandonar por alguns momentos, eu não quero isso. Tem como o Senhor passar de mim esse cálice? Aí o pai pega e fala: não tem como, filho, você vai ter que passar por isso. Ok, Senhor, então seja feito o que tu quer e não o que eu quero. Jesus é o ponto máximo de sofrimento para fazer a vontade de Deus. Ele morreu numa cruz, queridos. Ele sofreu por obedecer a Deus. Esse evangelho coach que tu escuta por aí, faça a vontade de Deus e você verá prosperidade, você verá sucesso, você verá destaque, pessoas vão botar tapete vermelho para você passar, porque você é um cristão. Rapaz, não sei que mundo vive esses caras aí. Olha, sinceramente, na minha experiência, quanto mais vou para Deus, mais o mundo me odeia. Quanto mais eu libero palavras para a cidade, mais eles querem me matar. É assim, queridos. É assim.
Quer ser crente coach? O crente coach, gente, eu amo todo mundo igual. Ai, não importa. Gente, esse crente aí, chuta que é laço, como diria o DJ Santinho. A vontade de Deus, ela é difícil de fazer. A vontade de Deus, ela é dolorosa. Mas se você olhasse para quem está ao teu lado e fala assim, a vontade de Deus é dolorosa. Mas desobedecer a Ele é pior. O ponto 3, para nós fechar. Separe sua luz das trevas. Separar-se das trevas nunca deve ser uma opção, mas uma obrigação para quem deseja manter-se na luz de Cristo. Vamos perceber então, queridos irmãos, que quando Deus diz, haja luz, e a luz acontece ali, essa luz então, que é a própria presença de Cristo, Deus imediatamente separa Cristo dos demônios e de Satanás, separa a luz das trevas. Sabe por quê? Existe uma brincadeira que faz, né? Você pega uma cadeira, presidente Gustavo, pega uma cadeira, bota o cara em cima, e aí você tenta puxar o cara para baixo e ele tenta puxar você para cima. Geralmente, quem está embaixo consegue puxar para cima. Puxar para baixo, evidente. O que tenta puxar para cima é muito mais difícil. Ele tem que ser o Hulk, Felipe, tem que ser o Hulk. Assim funciona a luz e as trevas. Se você não separar-se das trevas, a possibilidade das trevas te puxar de volta para elas é de 100%. Lembra quando eu me converti? Eu tinha mais ou menos uns 40 amigos. Eu tenho até foto com amigos, nós era bebezinhos, as mães amigas, eu junto com eles, nós de fralda, amigos meus de infância, de bebê. Acho que até trocava as chupetas, provavelmente. Crescemos juntos, fomos para festas rave juntos, jogamos bola juntos, fizemos tudo juntos. Até que um dia eu me converto, Leandro, num acampamento. Primeira coisa que eu faço, Débora, eu tenho que apresentar Jesus para os meus amigos. Eu fico de 2 a 3 meses falando, galera, pelo amor de Deus, eu conhecia Jesus, vocês precisam conhecer Jesus também. Vocês precisam de Jesus, vocês precisam. Eles davam risada e diziam, Edson, tu bateu a cabeça certamente, ou fizeram lavagem cerebral em você. Eu não, cara, vocês têm que conhecer Jesus. Por favor, vamos na igreja comigo. Eu quero que vocês sintam isso. Eu quero botar um louvor aqui, escuta esse louvor. Sai fora aqui, louvor, sai, vai, nem bota isso aí. Deixa eu só botar esse louvor aqui, tu vai ser curado agora. Não, vai não, sai fora. Até que um dia Deus falou para mim, muito bem, filho, você fez tua parte, agora você tem que abandoná-los. Porque se você não abandonar eles agora, eles irão trazer você de volta para as trevas da onde você saiu. Lembro, chamei todos eles e disse assim, galera, amo muito vocês, temos fotos juntos, falei, João, temos, né? Só que como vocês não querem ser amigo de Jesus, como eu sou, então eu não posso mais ser amigo de vocês. Deus abençoe, galera, se vemos numa próxima, mas não tem mais como. Abandonei 40 amigos meus de infância. Foi uma dor horrível, foi de fato um corte na minha alma, mas ao mesmo tempo eu não estava desamparado, porque Cristo estava dentro de mim, e todos os amigos que eu tinha, eles foram substituídos por amigos, irmãos em Cristo, por pessoas da igreja, que fizeram eu me sentir amparado, e logo eu pude me sentir consolado e não mais afastado de amigos que eu tinha de infância. A igreja e a comunhão me curou, a igreja e a comunhão me trouxe novos amigos. Então você perceba que chega um momento na tua vida que você tem que entender que trevas você não negocia, trevas você não conversa. Você pode sim tentar evangelizar teus amigos como eu fiz, você pode sim tentar levar Cristo, não só pode como deve, mas se eles não quiserem, sai correndo o mais rápido possível, porque se você continuar ali, eles vão te puxar de volta para onde você saiu. Essa é a verdade.
Quando nós entendemos isso, nós somos protegidos. Conclusão. Em Cristo, estamos protegidos. Somente nele, somente vivendo para ele, somente obedecendo a ele, estamos protegidos. Vamos ficar em pé, por gentileza.